vai começar o programa com uma conversa com uma jovem que comoveu a internet inteira. Eu vou convidar a Eva Luana para vir até aqui. A Eva é de Camaçari, na Bahia. Pode vir, Eva, por favor, sentar aqui com a gente. A Eva usou as redes sociais para falar de algo muito pessoal, muito difícil, que foram os abusos que ela sofreu durante 8 anos por parte do padrasto, Tiago Oliveira Alves. Não era só... Era abuso emocional, psicológico, sexual, de todos os aspectos, uma humilhação constante. Antes da gente conversar, eu fiz um relato com um resumo dos vários posts que ela fez, porque depois de ter conseguido denunciar a polícia, ela resolveu postar na internet. E a gente fez um resumo desses posts, para, se você não acompanhou, saber do que a gente está falando. Vamos ver. A narração é da atriz Letícia Persiles. Meu caos teve início quando eu tinha 12 anos. Minha mãe era agredida, abusada, violada e torturada quase todos os dias. Meu padrasto era obsessivo e ciumento com ela. Ele começou a me abusar sexualmente. Eu tinha nojo, repulsa, ódio e não entendia por que aquilo acontecia comigo. Me sentia uma criança estranha e diferente das outras. As agressões eram verbais, físicas e psicológicas. Entre elas, comer muito em tempo estipulado. Isso aconteceu com uma pizza família, para comer inteira em 10 minutos. Óbvio que eu não consegui. Eu levei socos no rosto. Existiam castigos e punições para tudo. Eu não podia namorar. Eu não podia sair com meus amigos. Não tinha vínculo social com ninguém. Me vigiava na porta da sala da faculdade. Todos percebiam e me viam chorando. Eu era usada como um lixo. Medo me define por completo. No entanto, tenho forças para dizer: lutei como uma garota e vou continuar lutando por outras garotas. Eva, eu sei que, obviamente, ouvir sobre isso vai mexer com você durante muito tempo. Em que momento você acha que você conseguiu a força para fazer a denúncia? Bom dia. Infelizmente, eu não posso dizer que eu tive força para denunciar. Eu não fiz por coragem, eu fiz já por medo, porque já estava no nível tão extremo, eu estava me sentindo tão ameaçada e perseguida que eu falei, se acontecer alguma coisa comigo, minha mãe e minha irmã, elas têm que estar seguras de alguma forma. E eu também falei, se for para morrer de qualquer jeito, porque eu não tinha vida. Então, se for já para viver, sobreviver, na verdade, então que eu morra lutando de alguma forma. E aí eu decidi contar, porque aquilo estava guardado para mim e eu precisava colocar para fora. Porque é muito difícil você passar por isso e ter que fingir para todo mundo. E as pessoas não compreendiam, me achavam muito estranha, às vezes até metida, enfim. Então, eu já não estava aguentando mais a pressão das pessoas por eu ser diferente e também por eu não poder fazer nada. Eu estava me sentindo uma fraca por ver tudo aquilo acontecendo e eu não consegui lutar. Então, a força veio da fraqueza. Desse desespero. Sim. Você falou assim, as pessoas achavam que eu era diferente. No sentido de que você não podia fazer nada que uma jovem... Ela tem 21 anos, né? Nada que uma jovem da sua idade podia fazer. Havia um controle muito absoluto. Sim, totalmente. E você percebia a presença dele, até, por exemplo, você, na mesma universidade em que você estava, ele também estava? Sim, eu passei em outras faculdades, inclusive numa estadual e uma fora do país, em Coimbra, em Portugal. Ele não permitiu que eu fosse estudar. Uhum. E ele, 1 ano antes de eu entrar na faculdade, ele começou a fazer o mesmo curso que eu. Uhum. Então, até lá, onde eu poderia me sentir mais segura até para estudar, ele estava. Então, até numa das fotos que eu coloquei, que eu não tinha visto aquilo, alguém que me enviou e falou assim, você reparou quando você postou? Eu falei, não. Ele estava no espelho da minha sala, porque as salas que tem lá tem um vidro. E ele constantemente ficava olhando aquele vidro, ou então invadia a sala a qualquer momento, pegava meu celular sem eu estar esperando. Ou então eu tinha sempre que sair antes da aula acabar e chegar muito atrasada.
A presença dele na sua vida começou com que idade? Quer dizer, ele e sua mãe começaram a conviver, Sim. Você tinha que idade? Eu não tenho certeza, mas foi mais ou menos isso, 10 para 11 anos. Uhum. Então, logo no início, você percebeu essa aproximação dele ou isso foi vindo aos poucos? Aos poucos, porque ele já era muito agressivo com ela. E para mim, ele era um padrasto ruim. Ele não demonstrava nada, ele era muito grosso, muito mal. E minha mãe sempre tentando mudar essa situação, só que com ela começou as agressões muito antes de mim. Era muito pesado, eu vi minha mãe praticamente quase morrer na minha frente muitas vezes. Então, quando ele me tratava daquele jeito, eu também não queria sair de perto dela. E meus avós não sabiam o que se passava, mas sempre falavam para eu voltar a morar com eles, porque eu morei com eles, eu tive uma infância muito feliz. E eu não conseguia deixá-la. Uhum. E eu decidi ficar para ficar com ela. Uhum. Jairo, que tipo de impacto, né, isso pode trazer na vida de uma menina que começa a sofrer esse tipo de abuso a partir dos 12 anos e passa 8 anos? Porque, na verdade, você chegou a denunciar com 12 anos. Você e sua mãe foram... Só um minutinho que eu me lembrei disso. Vocês foram até a polícia para fazer uma denúncia? Sim, com 13 anos. Com 13 anos. Sim. E por que isso não foi à frente? Justamente porque essa política de cuidado com a mulher, de casa-abrigo e proteção depois da denúncia não aconteceu. Então, quando denunciamos, não tínhamos mais para onde ir, recebemos a medida protetiva e ele estava solto, porque não é preso imediatamente, e ele conseguiu ter acesso a gente, falou pessoalmente muitas ameaças, e como já tínhamos muito medo, a única coisa que pensamos foi: a gente tem que ir de novo na delegacia. E eu até tentei, só que não consegui. E ele passou todo um roteiro que a gente tinha que fazer para retirar aquela denúncia. Eu lembro de ter estudado muito cada palavra. Que você ia dizer? E eu falei aquilo esperando que as pessoas notassem que não, gente, eu não tô retirando. E isso não aconteceu. Isso foi porque ele teve acesso a gente por não ter essa política de cuidado com as mulheres, casa-abrigo, um local para a gente se retirar imediatamente. Então, estávamos em contato com ele. Ele poderia nos encontrar, até porque não temos família em Camaçari. Era só a gente, então não tinha. E as pessoas têm medo. As pessoas costumam dizer que nessas brigas não se metem e qualquer ameaça... A gente buscou ajuda, mas todas as casas que fomos, ele invadiu até armado, colocando em risco a vida das outras famílias. Então, eu não tinha mais para onde ir. Oi, Jairo. A história é muito impressionante, né? Primeiro, né, olhando um pouco o lado da Eva, né, assim, o quanto esse tipo de comportamento repetido, violento, agressivo, né, esse abuso constante faz mal para as pessoas, né? Então a gente tem inúmeras situações de depressão, quadros de tentativa de suicídio, uma dificuldade incrível da pessoa lidar, né, com a vida toda dela, de ter outros relacionamentos. Quer dizer, é uma história que tem um impacto emocional tremendo na vida da pessoa. Pode ser definidor de uma vida completamente... que a pessoa fica ali... assim, circulando em volta do agressor e não consegue tomar uma decisão, tomar uma atitude, mudar o rumo das coisas. E eu acho que ela foi tremendamente corajosa. Agora, né? Ela diga que não, Ela né? falou que não, mas assim, é incrível, né? Assim, acho que o tipo de situação que você viveu e a tua reação, realmente é incrível, né? Agora, impressionante também é que o indivíduo desse, né, completamente manipulador, violento, perverso, né, ficou tanto tempo praticando esse tipo de violência com a Eva, com a mãe da Eva, com os familiares, com as pessoas que estavam em volta, né? E ficou quase que impune, né, durante uma década, pelo menos. Né? É muito tempo, né? É muito tempo, né? Mostra pra gente que as políticas da gente de proteção, de Estado, de apoio, estão muito deficitárias mesmo. A gente precisa mudar muito isso, assim. Tanto para dar o suporte para a Eva e para as outras pessoas que são vítimas desse tipo de situação, como, né, para a gente ter uma solução mais rápida, né, para tentar enquadrar esse tipo de indivíduo o mais rápido possível. E sabendo disso, não tem como a gente não criar uma empatia, né? Várias pessoas postaram mensagens assim, pessoas que foram divulgando e ajudando. Essa menina com 9 posts, ela atingiu 1 milhão de seguidores no Instagram, exatamente por conta das pessoas se aproximarem muito, né? Então,
Lute como uma menina, lute como uma garota. São imagens muito bonitas, Eva. Sofri abusos terríveis do padrasto, mas um dia ela resolveu falar. As pessoas começaram, todas somos Eva. As pessoas começaram, várias atrizes também fizeram posts. Essa foto ficou muito... Olha, Marina Rui Barbosa, Eva, me emocionei com a tua história e tua luta. Saiba que todas as mulheres estão de mãos dadas com você, com muito amor. Por todas as garotas, postou a Marina. A Kéfera postou, estamos aqui. Temos várias pessoas que foram postando... Tainá Miller, sem palavras para descrever o que sinto agora depois de ler seu relato. Sinta-se abraçada por todas nós aqui, você não está só, vai ter justiça sim. E por aí as mensagens foram... A Cláudia compartilhou em grupos de WhatsApp, em grupos de amigos, não é? Sim. Você também da Bahia, né, Cláudia? Sou da Bahia e eu começo, Fátima, pedindo perdão para você. Pedindo perdão em nome de todas nós mulheres, em nome da sociedade civil. Eu só não vou lhe pedir perdão em nome do Estado, porque o Estado falhou. O Estado tem falhado muito com todas nós. A gente não quer apanhar por 4 horas. A gente não quer ser mordida. A gente não quer ser humilhada. A gente não quer ser espancada. A gente tem direito à proteção. A sua voz hoje é uma voz de liberdade. Você representa um grito de liberdade. Mas só você sabe o quanto te custou esse grito. Hoje você acionou um buzinaço na cabeça de tantas outras meninas que sofrem o que você sofreu e que você foi tão corajosa. Muito obrigada. Eu tenho certeza, Eva, que você fala que você não foi corajosa. Óbvio, você contou com a ajuda de várias pessoas, você estava desesperada, sim, mas esse desespero vai ter um impacto na vida de muitas outras meninas que estão exatamente no mesmo momento que você. Não só meninas, outras mulheres, outras mães de família que não sabem que passo dar. Eu vou chamar o Matheus para sentar aqui para te dar um conforto. Ela contou com uma ajuda muito, muito importante do Matheus, que é o namorado. Pedi para você sentar aqui, Matheus. Chega aqui para dar um suporte aqui. Como é que você começou a falar com ele sobre isso? Ela já deu até um sorrisinho. Conta, como é que você começou a ter confiança e coragem para falar com o Matheus? Nós estagiamos no fórum, ele também estuda Direito, e a gente é da mesma fé religiosa, e conversávamos sobre várias coisas. E eu me sentia segura para falar com ele, porque ele era a única pessoa que não ficava me julgando, assim, não que os meus colegas fizessem isso, mas eu me sentia segura perto dele. E ele demonstrava muito carinho e afeto. Inclusive, ele tinha tentado se aproximar, só que todas as pessoas, homens, que se aproximavam, eu colocava uma muralha na minha frente com medo de falar comigo no WhatsApp, ou então se aproximar de mim, ou vê-lo como um pai e querer se aproximar dele para falar alguma coisa do tipo. Então, todas as tentativas de Matheus de se aproximar foram frustradas. E eu fiquei muito mal por isso, porque conforme ele ia se aproximando e demonstrando o sentimento dele, eu também comecei a gostar dele. E eu falei, já que eu não posso ter nada, eu pelo menos vou ser amiga. E eu fui amiga. Só que, ultimamente, como eu relatei, as coisas estavam sem controle, sem limite. E chegou um momento que eu já estava pensando em suicídio mesmo. E eu falei, a única pessoa que eu posso contar agora é com o Matheus. E eu fui contando situações pequenas. E teve um dia que eu cheguei e comecei a falar aos poucos, e depois eu já estava chorando e passando mal de tanto nervoso. Eu precisava falar com alguém e eu estava realmente achando que a qualquer momento eu morreria. Então eu falei e depois eu me desesperei, tentei cancelar o que eu estava enviando e não consegui mais, e ele já estava vendo tudo e ficou totalmente sem reação. Foi um período, não contei tudo de uma vez, e ele também começou a suspeitar, porque todas as vezes que eu estagio no tribunal do júri. Então, quando a gente estava falando de feminicídio e eu comecei a falar do meu TCC, eu poderia estar tranquila, porque eu fingia muito para as pessoas. Mas quando eu falava isso, eu não conseguia disfarçar. Eu ficava em choque e realmente eu falava com toda a minha alma. E eu falei sobre o crime ter que ser inafiançável, que não tínhamos voz alguma e nem proteção para denunciar. E ele percebeu. E ele começou a se aproximar nesse sentido de tentar descobrir o que estava acontecendo.
Oi, Matheus. Para você foi chocante ouvir o que ela contava? Como é que foi para você? Bom dia, Fátima. Bom dia. Foi terrível, porque antes dela me contar, eu já tinha desconfiado, né? Aí teve um dia que estávamos conversando normal, no cartório, e do nada ela falou sobre o TCC dela. Falou sobre o crime ser inafiançável, falou sobre a forma como os homens espancam as mulheres e torturam. E ela sempre fala com tom meigo, ela sempre fala num tom muito baixo. E no momento que eu estava digitando, eu percebi que o tom dela mudou. Eu percebi que a voz dela alterou. E eu sou músico, a gente tem essa sensibilidade. E quando eu ouvi, na mesma hora eu olhei pra cima e eu vi a expressão facial dela, ela tava começando a ficar vermelha. Ela chegou a bater na mesa. Só que as pessoas olharam, tipo, deve ser normal. Uhum. Mas pra mim não foi normal, porque quando a gente passa por algo, a gente fala com a propriedade que quem não passa não consegue falar. E eu sou religioso, eu sou evangélico. E depois que eu vi aquilo, eu orei a Deus. Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade, porque eu não tenho como chegar e perguntar. Não tem, vai constranger e vai criar um muro. Ela não ia me falar. Uhum. E foi aí que eu comecei a orar, até que chegou o dia 19 e ela me contou tudo. 19 agora? 19 de janeiro. Janeiro. Eu tive que largar o celular, porque doía, sabe? Uhum. Cada relato que ela falava machucava em mim. Uhum. Eu tentava imaginar, a gente não consegue, porque a dor é dela, quem passou foi ela. Uhum. E eu sou uma pessoa que eu prezo pela família. Minha família me ensinou isso. E quando eu fiquei sabendo disso, que ela mesma me contou por áudio, que foi pior, porque me matou ouvir ela chorando. E teve certo momento que ela não gravava mais, que ela não conseguia falar. Uhum. E quando eu lia, eu ouvia ela falando, eu via ela passar. Eu tentava imaginar. E doía tanto, Fátima, que eu tinha que largar o celular para respirar. Eu tava tremendo, eu tava nervoso, eu nunca fiquei em choque daquela forma. Uhum. E eu falei, eu tenho que respirar e continuar ouvindo, porque eu não posso deixar ela. Uhum. E aí eu voltava pro Instagram, que a gente não se falava pelo WhatsApp, já que ele controlava ela. E aí eu voltava pro Instagram e ficava só lendo, porque eu não sabia o que falar. E eu só lia. Uhum. É muito importante que ela tenha encontrado essa parceria também, né, Mohamed, aí nesse momento, porque se de um lado o agressor era um homem, de outro lado a pessoa que também pôde se aproximar dela foi um homem que acabou também ouvindo e foi tão importante, um homem respeitoso, que valoriza a família e que pôde, né, dar o acolhimento que ela precisava naquele momento. Eu não consigo nem falar. Uhum. Eu só queria dar um abraço. Ela posso? Pode. E realmente é incomum, né? Assim, normalmente é incomum. É uma mulher que vai, né, em geral, né? Normalmente a mulher ela fica tão sensibilizada com tudo que acontece que assim, ela não consegue enxergar num homem a possibilidade de ter confiança, né, para vencer tudo isso que está acontecendo. Então, assim, realmente é incomum, né? E é muito importante que isso aconteceu desse jeito que aconteceu, porque deu força, né, para Eva seguir em frente. Né? Não, e você, Eva, você é uma heroína da sua mãe, de tantas mulheres que hoje vão se inspirar em você, porque isso não é recente, isso acontece, vindo de um machismo estrutural, vindo de violência de longa data da sociedade contra a mulher. Então você dá um exemplo, uma atitude, porque essa menina, ela gritou por socorro. E o Estado foi omisso. Ela tinha 13 anos, né? Tinha que ter alguém mais. Se ele conseguiu perceber numa alteração de tom de voz, como é que alguém preparado para receber o relato de uma criança, de uma adolescente, não consegue perceber que tem algo equivocado ali naquela narrativa, então, né? É muito triste. Eu sinto vergonha como homem. E é muito triste você ter uma menina que se coloca, pede socorro. Com a mãe do lado. Com a mãe do lado. E passam mais 10 anos. Porque quando o Estado falha nesse momento, abre uma lacuna tão grande e ela se sente tão exposta, tão desprotegida,
que ela poderia ter se arrependido de ter tido coragem de ir para frente. Então, parabéns, Eva. Você é uma fonte de inspiração para muitas e muitas mulheres. Corajosa. Parabéns. A gente, né, Fátima? Acho que na cabeça da menina, da mulher agredida e violentada, nós, homens, e acaba que todos criam essa figura do agressor. É claro, né? No inconsciente, todo homem é o agressor. Então, o recado para os homens, né, é que a gente denuncie. Né? Se protege de uma certa maneira, quase que se orgulham de comportamentos equivocados, né? Criminosos. Tem, né, que interferir. Não dá para acontecer E isso. pode denunciar, gente, qualquer pessoa, viu? Não precisa ser a mantém o sigilo sobre você, você pode denunciar formalmente, sim. Você pode dizer, porque as pessoas ouvem, veem, não é possível, né? E o caso dela, como você falou, infelizmente... Recebessem alguma coisa. Acredito que sua mãe também deva ter sofrido críticas pelo fato dela não ter conseguido fazer uma denúncia. Sim, sim. Mas você via que a violência contra ela era tão forte mesmo. quanto... Como eu relatei para algumas pessoas, se fosse assim, eu também seria culpada, porque eu já vi acontecer várias coisas com ela e que eu poderia ter ido denunciar e eu também tive medo. Porque todas as vezes que uma defendia a outra, tomava uma proporção muito grande. Então a gente se segurava e falava, uma hora a gente vai conseguir mais direito quando alguém estivesse ao nosso lado. Porque sozinha não dá. E Matheus, que falou para você ir à polícia, vocês foram juntos, assim, você sentiu apoio para isso nesse momento? Sim, ele conversou, ele não me pressionou em nenhum momento. Só que chegou uma hora que não estava dando mais, ele começou a ficar muito assustado, porque até então ele não sabia, e eu sempre faltava, chegava atrasada, chegava assustada. Então, quando ele ficou sabendo, todos os sumiços para ele era caso de morte, ele já ficava desesperado. Até que ele buscou a ajuda do nosso juiz, doutor Valdir Viana, que foi um anjo na minha vida, só tenho a agradecer. E ele contou como se fosse uma prima do Matheus. E o doutor falou, não é uma prima, você quer me falar? Tem uma reunião comigo e quando eu cheguei eu me senti totalmente acolhida. E aí foi um projeto para o futuro, ele só falou... Vamos, e você não tá sozinha nessa. A gente tá com você. E eles me deram as mãos e a gente foi pra delegacia. Bom, o padrasto da Eva tá preso preventivamente, segundo o Ministério Público. Se até hoje, no final do dia, o Tiago, que é o padrasto, não constituir advogado, um defensor público será designado para defendê-lo. E ela, a mãe, e uma irmã, que é filha desse padrasto. E o que a gente deseja realmente é que isso tenha esse final e que você comece realmente uma vida nova, né? Mas que certamente com a sua história ela vai ter como ponto de partida também para muita gente, né? Que a partir desse momento também tá desejando poder tomar a mesma atitude que você. Muito obrigada, Eva, pela confiança de ter vindo até aqui. Parabéns, você começou dizendo que não era corajosa, mas você é muito corajosa. Também quero dar um abraço no Matheus, viu, Matheus? Parabéns. Que vocês juntos possam continuar ajudando muitas pessoas, viu? Vou deixar a Eva recebendo todos os abraços e os aplausos que ela merece.